A palavra de Deus diz, Romanos, capítulo 4, versículo 1 ao 8. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Irmãos, algumas pessoas procuram conhecer, descobrir aqueles que estão assim, no maior estado de graça diante de Deus. E esse texto traz um ensinamento para nós que nos leva a pensar e conhecer isso. Como é possível um homem estar em estado de graça diante de Deus? Não somente isso, mas qual é o maior de todos os estados de graça diante de Deus? Qual que é a suprema bênção que uma pessoa pode ter do Senhor? Nós estudamos esse texto semana passada, os versículos 1 ao 6, 1 ao 5, e hoje nós vamos olhar especificamente os versículos 6 ao 8. Se você observou, o versículo de número 6 fala bem-aventurado o homem, o versículo de número 7, bem-aventurados aqueles, versículo 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor. Esse texto está falando para nós da condição especial a qual uma pessoa ela encontra-se em um verdadeiro estado de graça, o maior de todos, o mais supremo de todos, e ele está relacionado com aquilo que nós viemos aprendendo ao longo do estudo dessa epístola, que nós denominamos de justificação pela fé. Justificação na Escritura está diretamente relacionado com bem-aventurança, diretamente relacionado. E é isso que eu quero que ao final do nosso estudo nesta manhã, que a gente também perceba sobre isso, entenda isso, possamos dar graças a Deus pela justificação, pelo estado a qual nós somos levados uma vez que fomos justificados, e para que também pessoas possam entender que elas podem alcançar essa bem-aventurança do Senhor. O contexto aqui dos versículos que nós estamos estudando nesse capítulo 4 é um contexto de argumentação. Nós estamos aí bem no cerne da epístola de Paulo aos Romanos, onde Paulo está aqui argumentando e discutindo a essa altura sobre a doutrina da justificação, que é aquela declaração onde Deus anuncia que um pecador é justo diante dele, ao seu juízo. É isso que nós temos nessa parte da epístola, final do capítulo 3, capítulo 4. Deus declara pecadores justos, ou, de uma maneira mais impressionante ainda, como nós estudamos aí e observamos, quando nós lemos o versículo número 5, Paulo diz assim, porém crê naquele que justifica o ímpio. Mais impressionante é esse fato que a Bíblia anuncia que Deus é um Deus que justifica ímpios. Essa é a nossa condição. Então essa doutrina fala da misericórdia de Deus, nos apresenta Deus na sua graça, na sua misericórdia, pois Ele é um Deus que justifica ímpios. E o texto então trabalha aqui nesse capítulo 4, apresentando de modo específico o caso de Abraão. E nós começamos a olhar isso ano passado. O capítulo 4 é todo sobre Abraão, e é um caso emblemático e importante aqui na discussão. Por quê? Recordemos aqui, a epístola que nós estamos lendo, ela foi dirigida por Paulo aos Romanos. A igreja de Roma ela foi iniciada não por um trabalho missionário, não por ação de apóstolos, mas ela foi iniciada por parte de judeus que haviam ouvido, especialmente no Pentecostes, a respeito de Jesus Cristo, que Jesus Cristo era o Messias, e retornaram para Jerusalém com esta mensagem, crendo que o Messias tinha chegado, que o Messias era Jesus. E eles foram para Roma, retornaram para Roma com essa mensagem, e a igreja então ali em Roma, ela era composta
basicamente por um público judeu, um público judaico. É por isso que a Epístola de Paulo aos Romanos vai discutir muito o Evangelho à luz da mentalidade dos judeus, do pensamento judaico. E os judeus, então, eles teriam, nós falamos sobre isso semana passada, alguma dificuldade com aquilo que Paulo apresentou no final do capítulo 3, que é a doutrina da justificação pela fé somente. Paulo, então, vai elaborar aqui, está elaborando algumas discussões para poder tratar essas possíveis dificuldades que esses judeus teriam. E isso é uma coisa importante, porque essa doutrina está no cerne do Evangelho. Por que eles teriam essa dificuldade? Eu trouxe para os irmãos algumas informações, nós lemos alguns livros apócrifos semana passada, e a questão era a seguinte: os judeus, eles argumentavam, ou argumentariam contra o ensino de Paulo, com base na vida de Abraão, na história de Abraão. Abraão era o seu grande antepassado, seu grande patriarca, por isso que Paulo, inclusive, diz aí no versículo 1, depois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, nosso antepassado, o patriarca. E eles tinham algumas ideias falsas a respeito da salvação de Abraão. Eles acreditavam que Abraão havia sido justificado por obras. Basicamente era isso que havia na mentalidade, na teologia dos judeus daquele tempo. Eles criam que salvação é por obras, que eles deveriam se conformar à lei de Moisés, se conformar todo aquele sistema ritualístico, as leis, os tratados, né, da tradição dos anciãos, etc. Eles acreditavam salvação por obras. E Abraão, eles criam que havia sido salvo por obras. Eles diziam, por exemplo, coisas equivocadas a respeito de Abraão. Nós enumeramos elas aqui na semana passada, eu quero trazê-las de novo. Eles diziam que Abraão havia, de algum modo, recebido a lei de Moisés, né, por meio de uma revelação secreta. E ele havia, por antecipação, observado a lei de Moisés, e por isso que ele foi justificado. Eles criam isso, a teologia é equivocada. Por isso o Novo Testamento, né, avisa tanto para tomarmos cuidado com as fábulas judaicas. Eles criam também que Abraão havia sido provado ao longo de sua vida, diversos testes, diversas provações, nós lemos também sobre isso. Ele havia sido provado e encontrado fiel em cada uma das provas, e assim ele havia se mostrado digno diante de Deus, e por isso fora justificado por Deus, porque ele foi fiel, ele conquistou a salvação através da fidelidade. Os judeus acreditavam nisso. Eles também acreditavam que Abraão havia mostrado essa sua fidelidade também ao receber a circuncisão e praticar o rito fielmente. É por isso que ele vai trabalhar com circuncisão a partir do versículo 9. Ele recebeu de Deus, ali está em Gênesis 17, aquele ritual da circuncisão, e ele então praticou o ritual, e com isso ele mostrou mais uma vez a sua obediência e a sua retidão a Deus, e então Deus teria o justificado. Nós vimos então que Paulo está respondendo essa mentalidade, essa teologia equivocada no capítulo 4. E ele vai argumentar então aí nos versículos 1 ao 6 que Abraão foi justificado pela fé e não por obras. É isso que ele argumenta aí nesses versículos. Primeiro, ele nega que Abraão possa se gloriar diante de Deus. Observe comigo, pergunta assim: que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar. Primeira coisa que ele fala: olha, se Abraão foi salvo por suas obras, por sua fidelidade às provações, porque antecipadamente cumpriu a lei de Deus, porque foi fiel na circuncisão, Abraão tem que se gloriar. Essa é a tese dele aqui. No entanto, ele nega isso. Ele diz assim, no versículo de número 2: porém, não diante de Deus. Ou seja, enfaticamente Paulo diz assim, de jeito nenhum. Abraão não foi justificado por obras. Não teria do que se gloriar, mas ele não tem. Ele não foi justificado por obras. Aí ele vai citar a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a justificação de Abraão? No versículo de número 3, ele diz assim: pois que diz a Escritura. E aí ele cita Gênesis capítulo 15. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então ele encontra na própria Escritura, narrativa, num texto simples, numa frase, a afirmativa clara e absoluta de que Abraão foi justificado por fé. Gênesis 15, quando Abraão recebeu aquela promessa de que sim, ele teria uma numerosa multidão, né? Deus levantaria dele uma descendência,
e abençoaria todas as famílias da terra, levou ele para fora no céu estrelado, mostrou a ele as estrelas e disse: conta as estrelas, sua descendência será assim. A Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. E Paulo então cita a Bíblia neste texto especificamente, diz: está aí a prova bíblica. A Bíblia mesmo declara que Abraão foi justificado por fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. E logo na sequência, então, ele ensina que a justificação é um favor de Deus, onde Deus justifica ímpios. O texto diz aí no versículo de número 4 e 5: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça, e ele está aqui com isso ensinando que a justificação, portanto, é um favor de Deus. Deus não nos deve nada, mas Ele justifica ímpios por fé, pessoas que creem nas promessas de salvação. É isso. Agora, essa declaração é muito forte, muito forte. Abraão, o grande patriarca, eles acreditavam ser quase assim perfeito, provado fiel, recebeu a circuncisão, praticou fielmente, cumpriu a lei com antecipação. Que santo! E aí, Paulo diz assim, no final do versículo de número 5, ao que não trabalha, pensando em Abraão não trabalhou, ele não fez. Ao que não trabalha, porém, crê, Abraão creu, versículo 3, naquele que justifica o ímpio. Quando ele faz essa declaração, Paulo coloca assim, ele taca a pedra na caixa da língua. Porque ele está aqui dizendo o seguinte: gente, Abraão era ímpio também. Ele foi justificado por fé, porque nosso Deus é um Deus que justifica o ímpio, independente de obras. É uma declaração muito forte, muito forte. Isso aqui soa aos judeus como soa, e é provável que você já tenha tido uma experiência dessa, ou virá a ter. Mas quando nós tentamos conversar com pessoas que são católicos romanos devotos, e nós falamos a respeito da pessoa de Maria, e nós dizemos para as pessoas assim: olha, Maria é uma mulher pecadora. Maria precisou de salvação. Maria foi salva no sacrifício de Cristo. Maria confiou na salvação prometida por Deus. Não existe esse negócio de Maria sem pecado, Maria imaculada. Há um choque. As pessoas ficam chocadas. Falando assim, porque a crença é em Maria como um ser santo. Por isso, porque ela é santa, por isso foi escolhida para ser a mãe de Jesus. E é mais ou menos o que estaria acontecendo aqui quando o Evangelho fosse apresentado aos judeus. Abraão santo. E aí Paulo vem dizendo aqui que ele é ímpio, que ele foi justificado pela fé, porque Deus justifica ímpios. Como assim? E ele então vai argumentar agora nesses versículos que sim, Abraão era um pecador, que ele não tinha obras suficientes, Abraão não cumpriu a lei, ele não foi fiel o suficiente. E Paulo então vai tentar, ou vai realizar aqui uma demonstração de que isso não é bíblico, e que a doutrina da justificação pela fé, inclusive a de Abraão, é uma realidade bíblica. É isso que nós vamos encontrar aqui nos próximos versículos de número 6, 7 e 8. Então vamos olhar aí. Ele vai falar de Davi, versículo 6, é assim também que Davi declara. Davi, junto com Abraão, qual que é essa relação? O que está acontecendo aqui? Por que ele do nada traz Davi aqui? O capítulo fala de Abraão, menciona Davi, e a relação está estabelecida aqui, irmãos, por causa da palavra que é traduzida aqui na área como imputar. Está citada aí no versículo 3 e no versículo 8. A Bíblia diz aí no versículo 3, assim citando Gênesis: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E aí lá no versículo de número 8, nós lemos assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Nesses dois textos nós temos aí o termo imputar, que é o mesmo termo no hebraico. Observe que os dois textos são citações do Antigo Testamento. No versículo 3 é de Gênesis, Pentateuco,
versículo de número 8 a do Salmo 32, os escritos, né, da parte da Bíblia do judeu. Os estudiosos, então, têm dito que Paulo está aqui usando uma regra de interpretação do Antigo Testamento, usada muito comumente naquela época, onde os intérpretes reconheciam que a mesma palavra, quando ela ocorria tanto no Pentateuco quanto nos escritos, você então poderia relacionar os dois textos, eles são interpretativos. E Paulo então está recorrendo a isso. Ele tem em Gênesis 15:6 a Bíblia declarando que Deus, que Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. E ele encontra lá em Davi, em Salmos 32, Davi usando o mesmo conceito de imputação. Então ele faz essa relação, ele estabelece essa relação entre esses dois personagens aqui. E é uma relação dupla. Fica assim, quando ele junta essas duas coisas. Paulo está então mais uma vez aqui negando a fábula judaica de que Abraão foi um homem assim, sem pecado, perfeito, justificado por obras. Quando ele coloca Abraão lado a lado com Davi, um pecador. O Salmo 32 é um salmo que Davi admite pecado. É isso que ele está fazendo. Ele usa a confissão de pecados de Davi e liga, atrela essa condição à condição de Abraão. Mesma coisa. Mas há uma segunda coisa. Ele demonstra a justificação pela fé em mais um texto da Escritura, agora um texto de Davi, inspirado no Espírito Santo, mas escrito por Davi, mostrando como que a sua doutrina, o seu ensino, é doutrina bíblica mesmo, revelada ao longo do Antigo Testamento, desde os profetas, desde Moisés, Pentateuco, até os escritos, até Davi, o profeta Davi. É isso que nós temos aqui nesse texto, os versículos 6 ao 8. Essa é a relação, o motivo de Davi ser citado. Então vamos olhar aqui a justificação de Davi, então. Versículo de número 6, ele diz assim: e é assim também, observe que ele está relacionando, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Paulo, antes de citar o texto, ele dá um ensino. Qual que é o ensino de Davi? A justificação de Davi, ela pode ser percebida e resumida nesses dois pontos. Deus atribui justiça. Paulo diz, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Paulo diz, Davi ensina isso. Deus atribui justiça. Ou seja, pessoas que não têm justiça própria, mas Davi reconhece que Deus vem e atribui e imputa sobre elas justiça. Mas há uma segunda coisa. Ele diz aí, independente de obras. Ou seja, essa justiça externa não tem a ver com aquilo que uma pessoa realiza. Não tem a ver com a maneira como ela viva. Não tem a ver com o seu cumprimento de lei, não tem a ver com a sua fidelidade ao Senhor ao longo da sua vida, em provações, em praticar rituais dados por Deus. É independente de obras, é uma justiça que não é do Senhor, mas que é atribuída ao Senhor. Paulo está interpretando a Bíblia. O que significa então esses dois conceitos aqui? Capítulo 1, 2, início do 3. Ele provou que todo homem está sob pecado. Não há um justo, nenhum sequer. Ninguém faz o bem. Capítulo de número 3, versículo número 21 em diante. Deus proveu uma justiça. Uma justiça que é externa ao ser humano, que independe das obras da lei. Uma justiça que Deus propôs no sangue de Cristo. Cristo redentor, ele nos redime dos pecados. Cristo faz a propiciação, ele morre por nós, ele aplaca a ira de Deus por nós. Essa justiça, ela é imputada ao pecador por fé, mediante a fé. Nós estudamos isso no capítulo 3. E agora então, ele está mostrando que é exatamente esse o conceito de salvação que estava na mente de Davi. Davi cria que Deus atribuía justiça, sem levar em conta a justiça dos homens, independente de obras. E observe aqui,
não é se tornar justo. Não é que a pessoa, quando ela é justificada, a ideia é que ela passa a ser justa, não. Ela continua pecadora, mas Deus atribui a ela uma justiça independente das suas obras. Essa é a realidade que nós temos aqui a respeito da doutrina. Vamos olhar então a citação bíblica, a base bíblica a qual ele recorre. Versículo número 7. Ele vai citar mesmo aqui diretamente o Salmo 32. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, palavras de Davi, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Isso é o versículo 1 do versículo 2 do Salmo 32. Agora, antes da gente pensar nesta parte, eu quero que você observe os detalhes comigo. Então, abra sua Bíblia no Salmo 32. É importante a gente perceber alguns detalhes envoltos a esses versículos. Salmo 32, Salmo de Davi, Salmo didático. Eu vou ler o Salmo. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Essa é a parte que Paulo cita. Versículo 3: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso fará súplicas sem tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de por ti o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. A primeira coisa que eu quero que você observe é que esse salmo não é somente um salmo sobre pecados. Versículo 1 e 2 parece que é somente um salmo sobre pecados, se nós lemos só 1 e 2. Mas não. É um salmo de confissão de pecados. Nós encontramos isso nos versículos 3 a 15, várias referências, enquanto calei os meus pecados. Versículo de número 5 diz: confessei-te o meu pecado, minha iniquidade, confessarei ao Senhor minhas transgressões, e perdoaste a iniquidade do meu pecado. Esse é um salmo não só sobre pecados, mas de confissão de pecados. Esse é um salmo não de desespero e alerta quanto ao perigo de pecar, mas na verdade é um salmo de esperança, de paz e alegria a pecadores. Olha como que diz, versículo de número 10 e 11: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, o que crê. Nós trabalhamos sobre essa fé semana passada. O que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai-vos, vós todos e retos, vós todos que sois retos de coração. Então esse é um salmo de esperança para pecadores arrependidos, que confessam os pecados. É um salmo que fala de salvação, de paz. Então vamos pensar sobre o que isso implica no ensino de Romanos 4. Nesse salmo, Davi confessa pecados. Ele fala de bem-aventurança. O texto diz aí: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. O que isso quer dizer aqui, dentro do contexto de Romanos 4? Paulo, quando relaciona Abraão com Davi, ele está colocando Abraão junto com Davi, com ímpios que são perdoados. Este salmo é um salmo de um ímpio perdoado. Um homem ímpio que tem pecados, confessa os seus pecados, mas que é perdoado e que tem alegria por causa do perdão. É isso que nós temos aqui nesse texto.
Então ele está colocando Davi e Abraão juntos como ímpios que são bem-aventurados. Paulo está colocando Abraão junto com Davi aqui, porque ambos são perdoados através da atribuição de justiça, independente de obras. O salmo é de um pecador, não é alguém assim que se apresenta diante de Deus, bem-aventurado, aquele que é reto, que obedece à lei, que cumpre os rituais, etc. Não. O salmo é de um pecador. E Paulo então diz, olha, Davi, pecador, coloca-se diante de Deus em confissão e arrependimento, e ele recebe justiça, os seus pecados são perdoados, e ele se alegra nisso. E Abraão é assim também, ele relaciona ambos aí na mesma condição. Abraão, tal qual Davi, são pessoas que gozam de esperança, de paz, de alegria, em razão daquilo que Deus misericordiosamente fez por eles. Justificou-os, apesar de serem pecadores. É isso que Paulo está demonstrando aqui para as pessoas que leem a argumentação que ele faz em Romanos 4, que são judeus e que estão com todos esses pensamentos aqui na sua mente. Essa é a realidade. Agora vamos pensar então, o Salmo fala de bem-aventurança, né? Repetidas vezes aí. Que bem-aventurança é essa? Algumas pessoas têm escolhido algumas traduções bíblicas que trazem esse termo traduzido como feliz. E é muito infeliz isso. Eu estava pensando sobre isso essa semana. Muito infeliz. Resumir o conceito de bem-aventurança como mera felicidade. Essa é uma expressão muito grande para caber dentro da palavra feliz. A ideia da Escritura aqui é de que a pessoa chega a um estado de bênção diante de Deus. Esse é o conceito. Você vai ter, por exemplo, a bênção arônica: o Senhor te abençoe e te guarde. A ideia é que a pessoa está em um estado de bênção diante de Deus, em um estado de graça, de favor diante de Deus. Esse é o conceito. E aqui no texto, então, nós somos orientados a contemplar, junto com Davi, qual que é a maior de todas as condições de bênção que um ser humano pode ter. Qual que é o maior estado de graça que uma pessoa pode receber? É isso que nós temos aqui no texto. O supremo estado de graça de um ser humano qual é? Davi diz assim: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Não existe posição mais abençoada que esta. Bem-aventurado aquele que prosperou em vida, mas morreu nas suas iniquidades, foi para o inferno, recebeu o juízo de Deus eternamente. Que desgraça! Bem-aventurados aqueles que o Senhor abençoou assim com muitos filhos. Não é uma bênção de Deus? Mas terminou a vida morto, seus delitos e pecados, culpado, lançado no inferno por causa dos seus pecados por toda a eternidade. E talvez separado dos seus filhos. Quem sabe que seus filhos têm alcançado essa graça? Se percebe isso? Bem-aventurado aquele que viveu no período de Salomão em Israel, uma sociedade mais justa, etc. Mas se morreu, pecador, foi para o inferno. Tudo aquilo ficou para trás. Aqueles dias de glória de Israel ficou para trás. Aquela pessoa como cidadão, numa sociedade mais equilibrada, mais justa, ficou para trás. Não existe um estado de bênção, de bem-aventurança, irmãos, maior que este. E é isso que a Bíblia está aqui dizendo quando ela repete isso. Versículo número 6, Paulo diz assim: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Nós não temos justiça, mas existem pessoas a quem Deus vem e dá a essa pessoa justiça, reconhece para essa pessoa justiça, atribui a justiça, trata-a como justa sem que ela seja, para que ela possa ter esperança de vida eterna. Não existe estado mais abençoado que esse, não existe graça maior que esta. Aí ele diz no versículo de número 7, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Sabe o que acontece quando uma pessoa é justificada por Deus? Os seus pecados são perdoados. Não tem estado de graça melhor que este.
Sou um pecador? Sim, mas eu sou um pecador perdoado. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Ideia de cobertos, ou seja, eles não serão mais vistos por Deus, no sentido de cobrados. Você quer condição melhor que essa? Não existe bênção maior que essa. Isso é verdadeira bem-aventurança. Versículo 8, bem-aventurado o homem, é que o Senhor jamais imputará pecado. E aqui ele fala agora da perspectiva da ausência de culpa. O Senhor jamais imputará pecado, ou seja, significa estarmos e sermos apresentados diante do Senhor sem culpa. Somos pecadores, mas não somos mais tratados com a culpa pelo nosso pecado. Ele jamais imputará pecado, ou seja, sem juízo também. Capítulo 1, 18, a ira de Deus revela do céu. Deus fazendo juízo sobre os homens. Capítulo 2, haverá um dia que Deus, em Cristo Jesus, vai julgar os segredos dos homens. O Evangelho fala de juízo o tempo todo. E o maior estado de bem-aventurança é quando um pecador, ele poderá chegar diante de Deus sem culpa, sem receber juízo condenatório. Deus jamais imputará pecados. É isso que a Bíblia está aqui declarando, ensinando. É isso que o Evangelho oferece. É isso que o Evangelho proporciona a uma pessoa em Cristo. Tem a ver, irmãos, com a sua condição diante de Deus. E você precisa entender isso. Nós estamos numa época onde se fala de Evangelho em tantos sentidos. E tão pouco no sentido verdadeiro bíblico. A ideia do Evangelho é apresentar o homem sem culpa diante de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é apresentarmos possibilidades diversas no mundo, oportunidades. Não é apresentar assim melhoras materiais, físicas, etc. É apresentar-nos em uma condição onde nós estamos isentos, sem culpa diante de Deus. Essa é a maior bem-aventurança de todos. É isso que o Evangelho oferece. E a pessoa que recebe isso, ela passa a ter paz ao invés de incerteza e vergonha. Porque os pecados, quando nós consideramos diante de Deus, são vergonhas. Acendem a luz alerta. Amarelo, nós sabemos que somos indignos. E a justificação, ela vai nos levar à segurança ao invés da incerteza e vergonha. A segurança ao invés do temor. Deus é juiz. Ele está vendo meus pecados. Ai de mim. A justificação nos concede o quê? A bem-aventurança. Não. Pela graça de Deus, Ele jamais imputará pecado. É isso que a Bíblia nos apresenta. Esse é o maior estado de bem-aventurança que um ser humano pode ter, irmãos. Nada se compara a isso. E é isso que é experimentado como uma pessoa justa, é justificada, independente das suas obras, mas porque creu, confiou em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É isso. Pensa agora comigo aqui. Salmo 32 foi escrito por Davi. Vamos lembrar. Davi é conhecido como salmista. E é muito conhecido desde a infância como aquele grande guerreiro da vitória contra Golias, não filisteu. Davi é conhecido como um rei de Israel, em muitos aspectos, exemplar na sua fidelidade ao Senhor, o homem segundo o coração de Deus. É aquele que recebeu a promessa de um descendente no trono para sempre. Uma grande promessa, uma dinastia terrível, que cumpriu-se em Cristo. Mas Davi foi um homem pecador. Um homem que provavelmente você o evitaria se conhecesse ele apenas como um homem sem Cristo, sem salvação. Provavelmente eu o evitaria. A palavra de Deus conta alguns episódios da vida de Davi. Um deles, eu vou ver só 2 versículos para resumir a história. 2 Samuel 11, 26 e 27 diz assim: vindo, pois, a mulher de Urias, e seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio.
Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Por que foi mal aos olhos do Senhor? Davi toma uma mulher como esposa. O contexto aqui é que Davi havia cometido um adultério com essa mulher. Quando a esposa dela estava com os exércitos acampados para a batalha, para defender territórios contra os filisteus, aparentemente um homem de valor em Israel naqueles dias, um soldado valente, fiel ao seu rei, Urias. E Davi toma a esposa desse homem. Posteriormente, a mulher fica concebida, gera uma criança, e ele então trama contra a vida de Urias, ainda em campo de batalha, providencia para que a morte desse homem pudesse ocorrer em campo de batalha. Ele trama isso. Ele dissimula. Ele fez parecer que realizava um ato de bondade quando ele recebe aquela mulher como sua esposa. Ele oculta a situação da concepção da criança em pecado. Aí nós lemos em 2 Samuel 12:13 que Deus envia o profeta Natã para confrontar Davi. A Bíblia diz assim: então disse Davi a Natã em resposta às palavras do profeta: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoa o teu pecado, não morrerás. Apesar de consequências posteriores que o profeta anunciou que ele teria. Davi, quando foi confrontado, ele não manteve as coisas assim. Não, está tudo bem, eu sei o que eu estou fazendo, com o tempo as coisas vão se ajustar. A Bíblia diz que ele arrependeu-se, reconheceu o seu pecado. E esse é o homem que escreve esse salmo. Nós não sabemos se exatamente nesse contexto desses pecados é que Davi escreveu o Salmo 32 ou 51, a gente tem certeza. Mas o fato é que o homem que escreve o Salmo 32 é o homem que experimentou a bem-aventurança da justificação, apesar de ser pecador. Davi. Apesar de ter cometido pecados horríveis. Só nessa situação, Davi adulterou, tramou a morte, dissimulou. Isso traz uma lição para nós de graça muito preciosa, irmãos. Muito preciosa. Davi aprendeu isso e ele diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Não há pecados grandes demais para a graça de Deus. Às vezes, uma das coisas que faz as pessoas resistir a aproximar-se de Cristo é pensar em alguns atos de sua vida como sujos, que tornaria elas assim, totalmente indignas do perdão de Deus. E não é isso que nós vemos na Escritura. Justificação por fé somente independente de obras. É independente de obras mesmo. Não tem a ver com ser uma pessoa que peca, mas que é mais ou menos, um pecador mais ou menos, não tem grandes pecados, horríveis pecados escandalosos. Não. Não há pecado grande demais para a graça de Deus em Cristo Jesus. Davi foi perdoado. E é por isso que ele declara-se bem-aventurado, bem-aventurado, repetindo um salmo. Não existe estado mais maravilhoso, não existe uma condição de bênção maior que essa. Um homem como eu, que recebe perdão verdadeiro de Deus. Um homem como eu, que não tem condição nenhuma de apresentar nada, de mostrar nada, sujo, limpo. E esse não é o caso apenas de Davi, esse não é o caso de Abraão, é o caso de todos nós que aqui estamos. Nenhum de nós tem nada a apresentar, e todos nós, talvez não, com certeza, quando nós voltamos e mexemos nas memórias dos nossos corações, pensamos nos nossos atos, nas nossas escolhas de vida, naquilo que falamos e como agimos com determinadas pessoas, coisas que realizamos no passado, talvez tenhamos assim, grande vergonha diante de Deus, grande desconforto, mas isso não é um impedimento para que você seja salvo. Porque nosso Deus é um Deus que justifica por fé.
em Cristo Jesus. Ele cobra o nosso pecado, Ele cobrou em Cristo Jesus na cruz. Ele não está esperando que nós nos tornemos dignos, Ele sabe que jamais seríamos capazes. É isso que o Evangelho oferece. É isso que você precisa entender, crer e pregar. Não há pecados grandes demais para a graça de Deus, assim como não há também pecados pequenos demais para a justiça de Deus. Não se engane. Quando a Bíblia diz que a justificação é independente de obras, também não pense assim, não, mas eu fui sempre uma pessoa boa, criada em boa família, eu já tenho umas mentirinhas aí, umas coisas de vez em quando, mas assim, eu vou continuar fazendo coisas boas, porque aí Deus vai olhar e falar assim, não, essa pessoa aqui pode ser salva. Não. Não há pecados pequenos demais também para a justiça de Deus. O que todo homem precisa, por todo pecado, os grandes ou os que reputamos pequenos, é que Deus atribua a nós uma justiça que nós não temos, que foi feita, conquistada em Cristo Jesus. É isso. Por isso que nós precisamos confiar plenamente em Cristo Jesus. E no sentido aqui, confiar cegamente, não no sentido de não entender, mas no sentido de somente nele, não ter uma segunda opção. É Cristo e aquilo que Deus fez por nós em Cristo. É isso. Então Abraão, tal como Davi, eram ímpios que alcançaram a misericórdia de Deus. Isso que Paulo está tentando mostrar aqui, quando ele diz, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem em quem Deus atribui justiça. Tal qual Abraão, que eu estou ensinando, Davi também declara isso. Os dois, homens ímpios, mas que receberam de Deus justiça, que alcançaram a misericórdia de Deus. Justificação independente de obras. Ambos não mereceram justificação, ambos receberam a justificação como graça, independente das suas obras, ambos pecadores. O maior de todos os estados de graça do ser humano, a suprema bênção que uma pessoa pode ter, viver, é a bem-aventurança da salvação, que vem pela justificação, a qual nós somos perdoados dos nossos pecados, que traz a isenção da culpa, porque Deus cobrou a culpa em Cristo. Por isso que em Romanos 8 nós leremos, estudaremos, Paulo diz assim, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O pecador precisa estar em Cristo, porque a culpa foi cobrada em Cristo. E não há condenação então para aqueles que são salvos em Cristo, que recebem de Deus justiça em Cristo Jesus. Essa é a suprema bênção, a suprema bem-aventurança. Deus não imputa pecado. Em João 5, Jesus ensinou assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não entra em juízo quem crê. Como assim não entra em juízo? Não entra em juízo no sentido que não será condenado, mas será salvo, passou da morte para a vida. É salvo. Essa é a situação, é o estado de bem-aventurança. A justificação, portanto, traz para nós, irmãos, o perdão de pecados do passado, mas também nós temos garantia de perdão para pecados futuros. É importante você entender a justificação. Algumas vezes as pessoas lutam assim, com a seguinte dúvida: eu entendi o Evangelho, eu me arrependi dos meus pecados, eu creio em Jesus, nossa, mas aconteceu alguma coisa na minha vida que eu pequei, será que eu continuo salvo? Será que eu continuo justificado? A justificação, irmãos, traz para nós perdão de pecados do passado e do futuro, coisas que ainda terrivelmente realizaremos contrários à palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados. É isso. É justificação pela fé mesmo, que nos leva à bem-aventurança. Não é assim, agora você foi levado à bem-aventurança, mas cuida, porque senão você vai sair da bem-aventurança. Não. É um estado permanente.
de bem-aventurança. A justificação traz para nós justiça, mesmo que nós tenhamos cometido grandes pecados. Você não precisa viver evitando pensar a sua vida diante de Deus. E algumas pessoas vivem bem por causa disso, porque elas evitam pensar a sua condição perante o Senhor e seguem assim em uma paz falsa e temporária, porque o dia que ela cair no juízo de Deus, ela nunca mais terá paz. Você não precisa viver isso. As pessoas com quem a gente fala não precisam viver assim. Nós podemos falar com essas pessoas: olha, há paz em Cristo através da justificação por fé. No Salmo 32, nós lemos as palavras de Davi no versículo 4 assim, versículo 3: enquanto calei os meus pecados envelhecidos nos meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Uma descrição aqui de uma angústia diante da consciência do pecado, da inadequação diante de Deus. Se uma pessoa sem Cristo considera-se diante de Deus, é isso aqui que ela vai experimentar. Ele diz assim: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A mão pesando, o sentido, a percepção do juízo, da inadequação. Porque essa é a realidade, nós somos pecadores. No capítulo de número 1 e 2, Paulo mostrou isso: diante do juízo de Deus, não há quem subsista. Somos inadequados. Mas nós não precisamos de viver essa angústia ou simplesmente ignorar isso e esperar acontecer de maneira concreta na eternidade. Nós podemos buscar a Cristo como Salvador. E o que nós recebemos? Salmo 32. Antes, o Salmo 32 diz também assim: instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não seja como um cavalo, uma mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. O que Davi está alertando aqui? Diz assim: gente, eu tenho uma experiência maravilhosa de salvação de perdão para comunicar com que você tenha isso também. Não seja de coração duro, não seja tolo como um animal irracional que precisa ser domado através assim, de coisas duras, de instrumentos duros. Dá ouvidos ao que eu estou dizendo. O nosso Deus é um Deus que perdoa pecados. Ele é um Deus que não imputa culpa. Nós podemos alcançar bem-aventurança por graça e misericórdia. Confesse o pecado, confia no Senhor. Versículo de número 10 diz assim: mas o que confia no Senhor, a misericórdia vai assistir. Quando nós confiamos no Senhor, na salvação que Ele providenciou em Cristo, quando cremos, a misericórdia nos assiste. Deus é um Deus que justifica Deus. Ele é um Deus de misericórdia. E então, Davi termina dizendo assim: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, ó justificados, regozijai-vos, alegrai-vos, exultai vós todos que sois retos de coração. Olha que coisa bonita, retos de coração. Somos mais tratados e tomados pelos nossos pecados, mas sim como justos de fato, como retos de coração. Quando nós cremos naquilo que o Evangelho aponta, a salvação pela fé em Cristo Jesus, essa é a promessa. Essa é a promessa de salvação. Nós podemos nos alegrar verdadeiramente e desfrutar da verdadeira bem-aventurança. Deus nos abençoe. E que se há entre nós alguém que está ouvindo isso e ainda não fez isso, eu te convido a crer só em Jesus, a confessar os seus pecados, confiar nele como Salvador. Vamos ficar de pé, orados.